Em 1950, o Brasil estava pronto para ser o campeão do mundo. Um estádio monumental, uma seleção avassaladora. O povo acreditava, a imprensa confirmava. A Copa era nossa. Mas o destino, mais uma vez, tinha outros planos. O que aconteceu naquele dia não foi apenas uma derrota, foi uma cicatriz nacional. E o nome disso é Maracanaço. Naquela época, o Brasil ainda se recuperava das marcas da Segunda Guerra. O povo tentava seguir em frente, buscando uma nova identidade para o país. Aos poucos, a democracia voltava a dar as caras, depois de um longo período do governo Vargas. Com isso, quem assumiu a presidência foi o general Dutra. Enquanto isso, o futebol ganhava o coração do povo. Era paixão, festa e, mais do que isso, começava a unir o Brasil inteiro. A FIFA queria retomar a Copa do Mundo depois de 12 anos que ficou parada por conta da guerra. Mas a Europa estava devastada. Cidades destruídas, economia quebrada, muitos países simplesmente não tinham condições. Foi aí que o Brasil apareceu como uma opção segura. Um país fora da zona de conflito, com vontade de mostrar sua força e com um povo apaixonado pelo futebol. Não deu outra. A FIFA escolheu o Brasil como sede da Copa de 1950. E para mostrar ao mundo toda a nossa grandeza, nasceu o Maracanã. Um gigante que foi construído em tempo recorde. Era muito mais do que um simples estádio. Era um símbolo da nossa ambição. Aqui é muito importante lembrarmos que o Brasil não tinha jogadores com experiência em Copa do Mundo, até porque a última Copa havia sido disputada em 1938, na França, em que o Brasil havia ficado em terceiro lugar. A base da seleção brasileira, de 1950, era formada por jogadores do Vasco da Gama, que estavam vivendo uma fase brilhante com um time conhecido como Expresso da Vitória. Quem comandava aquele Vasco era o Flávio Costa, que também assumiu a função de técnico da seleção brasileira. Entre os grandes nomes daquele time estava o Zizinho, que em 1950 atuava pelo Bangu, mas havia feito praticamente toda a sua carreira no Flamengo, onde se consagrou como um dos maiores craques do país. O ataque era liderado por Ademir de Menezes, centroavante do Vasco, conhecido pela sua velocidade e precisão das finalizações. Outro craque importantíssimo daquele time era o Jair da Rosa Pinto, que brilhava no Palmeiras em São Paulo. Um meio habilidoso, criativo e com muita personalidade. O capitão do time daquela época era o zagueiro Augusto, que também vinha do Vasco da Gama. Em 1950, o formato da Copa do Mundo era bem diferente do que a gente conhece hoje. Ao todo, participaram 13 seleções que foram divididas em 4 grupos. 2 desses grupos tinham 4 times e o Brasil estava em um deles. Um grupo tinha 3 times e o outro grupo tinha apenas 2 times. Pois é, uma divisão bem desigual, né? E esse formato acabou fazendo com que não houvesse uma final única e decisiva, como nas Copas que vieram depois. O que acontecia era o seguinte: os primeiros colocados de cada grupo avançavam para uma segunda fase, uma espécie de quadrangular final, e aí todos jogavam contra todos. No fim, quem somasse mais pontos era declarado o campeão. Lembrando, naquela época cada vitória valia 2 pontos e não 3 como é feito hoje. Na primeira fase da Copa, o Brasil estava no grupo com México, Suíça e Iugoslávia. A seleção venceu facilmente seus jogos, 4-0 contra o México, 2-0 contra a Suíça e 2-0 contra a Iugoslávia, garantindo então a sua classificação na segunda fase da Copa. Além do Brasil, haviam se classificado para a próxima fase o Uruguai, a Espanha e a Suécia. Na segunda fase da Copa, o Brasil goleou a Suécia com 7-1, e depois o Brasil jogou contra a Espanha e ganhou de 6-1, mesmo com um jogador a menos. O Brasil até então havia feito uma campanha avassaladora e restava apenas um adversário, o Uruguai. O Brasil chegou com 4 pontos para o jogo contra o Uruguai e o Uruguai chegou com apenas 3 pontos. Ou seja, o Brasil estava a um empate para ganhar a Copa do Mundo. O maior erro do Brasil talvez tenha sido a certeza.
A imprensa estampava a vitória antes mesmo do jogo acontecer. O Jornal do Rio havia publicado a foto dos jogadores e a manchete: "Estes são os campeões". Na véspera do jogo, os jogadores foram interrompidos por políticos porque haveria eleições naquele ano e eles haviam prometido de tudo: carro, casa, tudo que fosse possível para que os jogadores dessem o máximo de si e ganhassem a Copa do Mundo. Domingo, 16 de junho. Quase 200 mil pessoas no Maracanã. Antes mesmo do jogo começar, o prefeito Ângelo de Moraes fez um discurso dizendo: "Brasileiros, vós que daqui a alguns minutos serão consagrados campeões do mundo. Vós que não tem rivais em todo o planeta. Vós a quem eu já saúdo como vencedores. Cumpri minha palavra construindo este estádio. Cumpram agora o seu dever ganhando a Copa do Mundo." Era final que oficialmente não era final, mas o Brasil e o Uruguai disputariam na prática a taça. No primeiro tempo foi 0-0. Ninguém entendia, mas de qualquer forma indicava que a taça seria do Brasil. Aos 2 minutos do segundo tempo, Friaça abriu o placar. 1-0. O Maracanã explodiu em comemoração, mas ninguém poderia imaginar o que estava por vir. Aos 21 minutos do segundo tempo, Alcides Guidia recebe a bola na ponta direita, vence o Bigode na corrida e cruza com Schiaffino, que marca o então gol do empate. Até então, mesmo com o gol do empate, a taça ainda seria do Brasil. Foi então que aos 34 minutos do segundo tempo, Guidia novamente recebe a bola pela direita, tabela com Júlio Pérez, chuta e faz o gol entre a trave e o goleiro Barbosa. O gol que calaria mais de 200 mil pessoas no Maracanã e consagraria a então vitória do Uruguai. As expressões e os sentimentos no estádio e até mesmo no país era de luto. Todo o time foi extremamente cobrado por essa derrota, mas o mais responsabilizado de todos eles foi o Barbosa. Após isso, o próprio falou em uma entrevista: "A pena máxima do Brasil é de 30 anos. Eu paguei uma vida inteira por conta de uma derrota." O Maracanaço não foi só uma derrota esportiva, foi uma crise de identidade nacional. O uniforme branco foi aposentado. Nasceu a camisa amarela, o símbolo da reinvenção. A derrota entrou nas músicas, nos livros, no cinema. Foi um momento em que o Brasil descobriu que o futebol também machuca. O tempo passou. Vieram 5 títulos, Pelé, Romário, Ronaldo, Neymar. Mas o Maracanaço ficou. Um lembrete que nem sempre o favorito vence. Um símbolo do que o futebol pode causar, de bom e de ruim. O Maracanaço é dor, mas também é história. E sem ele, talvez o Brasil não tivesse aprendido a ser campeão. E se essa história do Maracanaço te prendeu até aqui, já deixa o like no vídeo, porque isso me ajuda muito e me incentiva a continuar trazendo momentos marcantes e inesquecíveis do nosso futebol. Aproveita e já se inscreve no canal Ela na Área e ativa o sininho para não perder nada. Aqui, o futebol é contado com memória, emoção e identidade. Vai ter de tudo um pouco, mas sempre com um olhar único. Te espero nos próximos vídeos.